Como funciona a questão sucessória em ações e REITs? Ouvi dizer que o imposto para a transmissão de imóveis nos Estados Unidos é tão alto que os herdeiros acabam alienando o bem para pagá-lo. Gustavo, lá é o seguinte, você tem uma faixa em que você, investidor, pessoa física, é isento do imposto de transmissão de bens, tá? Lá, assim como aqui, você tem esse imposto. É o ITCMD aqui, né? Aqui é o ITCMD, só que lá nos Estados Unidos, para cara que é residente lá nos Estados Unidos, ele pode ter, por exemplo, em fundos imobiliários, em ações lá, os REITs, né, e os estoques lá nos Estados Unidos, o cara pode ter 5 milhões e não pagar imposto nenhum. Eu acho que lá o corte para quem é cidadão de lá é 5 milhões. Aqui no Brasil, né, para investidor que é estrangeiro, o corte já é bem mais baixo. Só que a nossa taxa aqui é mais baixa, né? Só que é acima de 50 e poucos mil, por exemplo, em São Paulo, você já tem que pagar esse imposto. E lá nos Estados Unidos é só em cima de 5 milhões, mas a alíquota já é bem mais pesada. Então, o que varia é isso, né? Essa entrada, né, que você tem de começar a pagar imposto a partir de um determinado tanto, e o percentual também, que é bem diferente entre lá e aqui. Agora, para não residentes, né, o Elon vai passar um pouquinho mais para vocês aí da questão da alíquota, né? Tem algumas formas de você fazer isso, né? Não só para não residente, mas para residente também, né? O que acontece é o seguinte, a gente é pequeno investidor e fica escutando essas histórias e não tenta se aprofundar e entender como a coisa realmente funciona. E aí a gente não vai muito longe no assunto. Então, quando você é pessoa física, igual todos nós aqui, está começando a investir, você tem um limite lá nos Estados Unidos para ser investidor individual, em que você é isento desse imposto de transmissão de bens. Quando você passa esse limite, você começa a incidir um imposto em cima do que você tem. Só que aí o que acontece? Você pode abrir uma conta conjunta, tá? É uma joint account. E aí você vai ter, em vez de você ter um titular de conta, você pode ter até 3. Cada uma dessas pessoas tem um limite individual, então você aumenta já o limite para não estar exposto. Quando você passa desse limite, você procura agora investir de uma outra forma. Você começa a investir através de uma empresa, né, uma offshore. Essa offshore, ela começa a investir de uma outra maneira. Em vez de você investir no seu CPF, você vai comprar cotas dessa empresa e essa empresa é que vai ser dona dos seus investimentos. Então, o que eu quero dizer com isso? A cada degrau que você aumenta no seu patrimônio, em volume de patrimônio, você também aumenta a sofisticação que você vai usar para investir, mas não é para que você só negue imposto, é que para você passe a investir de forma que você tenha um benefício fiscal. Então, cara, se fosse um negócio que fosse proibitivo, a gente não tinha bilionários na face da Terra. Os caras estão aí há anos juntando dinheiro, há anos juntando patrimônio e há anos fazendo uma engenharia de impostos para que eles possam pagar esses impostos sem que eles sejam prejudicados dentro do patrimônio deles. Então, assim, a gente precisa tirar um pouco essa mística que foi colocada, principalmente do investidor, pessoa física aqui no Brasil, de que o cara deixa de vender ações porque ele vai ter que pagar a DARF, porque ele vai pagar imposto. É um absurdo o cara pensar um negócio desse. Se você tem lucro, você tem que pagar imposto. É isso mesmo. Agora, você só paga imposto que você teve lucro. Deixar de ter lucro para não pagar imposto é um pensamento que não vai te levar a lugar nenhum. Então, pagar imposto faz parte. O que você tem que buscar é sempre pagar imposto de uma maneira mais eficiente. Então, se você vê que você vai mudar a forma de investir, e essa forma de investir, ela vai fazer com que você diminua a carga tributária, por que não fazer? E existe um monte de empresas, né, conforme você vai sofisticando o seu investimento, que eles estão aí exatamente para te dar uma assessoria de investimento e de engenharia, também engenharia financeira, né, dentro da parte tributária, né, você pagar imposto de uma forma legal e que você consiga preservar. E quanto é que os caras cobram para fazer isso? Às vezes, algumas pequenas fortunas por ano, né, para administrar uma empresa offshore ou para fazer para você uma programação, né,
Da mesma forma que você contrata aí um agente para te ajudar a montar sua carteira de investimentos, você também vai contratar advogados ou escritórios especializados para olhar o seu portfólio e ver como você pode ali ter um melhor benefício no seu investimento. Veja, por exemplo, vamos supor que você tenha uma casa, né, e você está alugando aquele apartamento, aquela casa para receber dinheiro de aluguel. Não faz sentido você ter uma holding familiar para ter um apartamento, e aí você receber esse aluguel como pessoa jurídica. Mas a partir do momento que você já tem 10, 15, 20 imóveis, já começa a fazer mais sentido em você ter uma holding familiar para administrar todos esses imóveis e você receber cotas de participação dessa holding sob forma de dividendos e não mais recebendo aluguéis diretos do seu imóvel. Então, para toda essa evolução patrimonial, também tem que caminhar junto uma evolução de conhecimento dentro da sua parte tributária, tá? Você pode estudar isso, ou você pode delegar isso a uma assessoria, né? Depende do quão disposto você está a entender isso. Agora, a única coisa que eu te digo é, você nunca pode deixar de pagar imposto. No dia que você deixar de pagar imposto, o leão vai te buscar, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, não tem jeito. O governo vai sempre retirar a partezinha dele e a gente tem que entender que faz parte dos investimentos, tá? Nem o Al Capone escapou, né? Nem o Al Capone, que era malandrão, escapou, tá? Então, se essa aí é a resposta que a gente tem para você e com relação a ser um impeditivo, não tem nada disso, tá? É lógico, tem pessoas que negligenciam essa parte, terminam tendo perdimento do imóvel por conta de dever imposto na hora da sucessão, sim, e no Brasil isso também acontece, né? Quantas viúvas a gente tem aí que tem uma opção de imóveis aí no nome delas, que não consegue receber aluguel, que está com IPTU atrasado, que vai, às vezes, para leilão, e aí ela leilou e ela, enfim, paga só o que tinha que pagar de taxa e termina ficando com nada. Então, o planejamento tributário é tão importante quanto o planejamento de investimentos.